Olá, pessoal! Mais uma live, a segunda live do dia começando aqui hoje. Sejam bem-vindos, gente. Gente, vamos lá. Teve gente que me mandou pergunta no direct, eu não consegui responder todo mundo ainda, tá? Então vamos fazer essa nossa live aí de mentoria pra gente esclarecer as dúvidas. E então, ó, a Liana já colocou uma pergunta, eu já vou responder. Então vamos só colocar aqui como que funciona essas nossas lives de mentoria, tá? Então vocês mandam as perguntas e eu mando as respostas. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo no Instagram, é só colocar aqui no chat Letícia eu quero e eu puxo vocês aqui para bater um papo comigo também, tá? Então algumas perguntas entraram na caixinha de perguntas, eu também vou respondê-las, ok? E eu tô acompanhando vocês aqui no Instagram, vocês no YouTube, então é só mandar a pergunta e eu vou responder, tá bom? Já que a Liana colocou ali, vamos começar respondendo a primeira pergunta, né? A Liana que atua na área médica e ela me perguntou sobre home care. Liana, o que eu comentei sobre home care é que a instrução normativa da Receita Federal, eu vou ter que abrir, deixa eu ver se eu acho essa instrução normativa, ela veda. Não, ela não permite, tá? Home care, ela veda. Pode ser que você tenha entendido errado o que eu comentei com você. O que eu comentei, e aí eu teria que pesquisar, até na inicial que a gente tem, decisões, tá? Em relação a isso. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que era uma instrução normativa, Receita Federal. Tá? Porque a instrução normativa, ela veda, ok? Vamos ver aqui. Ó, o que eu encontrei mais recente, a Receita Federal é bem contra, tá? Isso eu já sabia. Saiu até uma solução de consulta de 8 de junho de 2020, vedando. Tem aqui, por que eu não tô conseguindo abrir esse? Tem outra solução de consulta de 2019 vedando também, tá? Mas o que a gente tinha eram decisões judiciais, tá, Liana? E aí eu precisaria levantar para você. Mas eu levanto, gente, e depois eu coloco lá para vocês no Telegram também, para quem tiver interesse, tá? Mas era realmente seguindo o entendimento da STJ, tá? Porque daí o que... E até nesse um caso que a gente teve, o TRF analisou o seguinte, ele analisa, né, o contrato social, como eu já tinha comentado nas lives anteriores com vocês, só que ele analisa se esse home care, como que ele se dá esse home care, tá? Não pode ser simplesmente um atendimento de enfermeiro em casa, um atendimento de um fisioterapeuta. Então, vai muito da realidade fática do home care. O home care tem que ter, sim, uma UTI dentro da casa, normalmente tem os médicos acompanhando, tem que ter ali possibilidade de fazer exame, atendimento ambulatorial, então tem que ter assim uma estrutura mais equiparada à estrutura de um hospital mesmo. Contudo, em determinados casos, os próprios médicos de hospitais, eles falam assim, esse paciente tem que ser atendido em casa, o ambiente hospitalar para ele não é um ambiente adequado, e aí mandam para atendimento domiciliar, tá? Então tem esse caso de um cliente nosso, que é a Serviço Home Care, ele literalmente monta UTIs dentro da casa do paciente, tá? Então fica ali com atendimento intensivo mesmo. E aí são esses casos aí que você conseguiria estar aproveitando o próprio entendimento do STJ, ok? Mas a Receita Federal, ela é contra, ela não é favorável nos seus entendimentos, ok? Débora dando boa tarde ali no YouTube, boa tarde, Débora. Gente, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver o que entrou de pergunta aqui, tá? Vamos lá. Eu não sei se a Soila tá aqui participando da live, mas ela mandou uma pergunta e aparece só metade da pergunta para mim. Já te volto a tua pergunta aí, Liana, sobre a questão médica. Soila, se você estiver por aí, eu não vi se a Soila entrou, só complementa a sua pergunta para mim, porque aparece só assim, sobre nicho dentro do tributário, eu, por exemplo, já tenho definido, mas aparecem. Daí eu não consigo ver o resto da pergunta, tá? Eu preciso que você complemente para eu conseguir entender o seu questionamento, ok? Eu não entendi, Liana. Ele emite nota fiscal para quem doa serviços? Não entendi a tua pergunta.
O Nilson tá falando que o sonho dele é trabalhar na área tributária. Nilson, só colocar em ação, assim, estabelece uma meta, plano de execução e bora ser tributarista, né? No negócio, se você já tem um sonho, bota esse sonho aí em prática, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, vou pegar essa pergunta aqui que é interessante. Ser Nick Amigo. Se você começa hoje, se eu começasse hoje, o que você daria preferência? Estudar mais ou encontrar o primeiro cliente? Com certeza encontrar o primeiro cliente. Sem sombra de dúvidas. Com o primeiro cliente a gente aprende muito, muito, muito. A gente aprende muito mais na prática do que só estudando. O ideal é claro, você não vai encontrar o primeiro cliente sem você não saber nada de tributário, porque até vai ser difícil você conseguir encontrar o primeiro cliente, tá? Mas várias dicas que eu sempre dou para vocês. Uma vez que você já tem pelo menos uma base ali de entendimento, já consegue conseguir um primeiro cliente, gente, façam muito networking com colegas da área para auxiliar. Se você não tem segurança de operacionalizar, de executar um serviço, eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Amanhã de manhã. Na nossa live, amanhã não, amanhã é quarta, quinta-feira, na live das 7 horas da manhã, das 7 da manhã de quinta. Mas o que eu quero adiantar aqui para vocês, se vocês têm um cliente e por mais que vocês não se sintam 100% seguros para operacionalizar, gente, façam um bom networking, tá? Networking de colegas da área, encontrem um parceiro, alguém com mais experiência, para poder auxiliar vocês nessa jornada, tá? E se vocês puderem encontrar um mentor, encontrem um mentor. Mas se tem cliente e tem dúvida para operacionalizar, não se sente seguro, troque ideias, debata o caso, mas não deixe de pegar o primeiro cliente. O primeiro cliente vai te ensinar muito, tá? E aí você vai ser um tributarista a partir do teu primeiro cliente. Eu falo, para ser tributarista, para ter experiência na área, basta um único cliente, ok? Então não adianta a gente ficar só se qualificando. E tenho alunos que eles têm medo, tá? O que eles ficam fazendo? Um curso atrás do outro e nunca vão em busca do primeiro cliente, achando que eles precisam ter que estar 100% prontos, sabendo tudo antes de pegar o primeiro caso. Gente, não funciona assim. A gente nunca vai estar 100% pronto e a gente nunca vai saber 100% de tudo, tá? Eu não sei, você tem que fazer uma pesquisa, não lembro, não tenho as coisas totalmente na minha cabeça. É normal isso, tá? Então, o seguinte, vamos fazer um combinado. A partir do momento que vocês têm um bom alicerce, entenderam como que vocês podem explorar os serviços na área tributária, como que vocês podem ir de um serviço para outro, vão em busca do primeiro cliente. Tem o primeiro cliente, continuem estudando. Na área tributária, a gente continua estudando, e estudando não apenas da técnica tributária. Chega um momento que você precisa, e assim, hoje cada vez mais você precisa ir estudando coisas correlatas ao mesmo tempo, tá? Então, claro que você tem que fazer um planejamento aí de capacitação, mas a gente tem que estudar cada vez mais assuntos relacionados a marketing, a gestão de negócios, a muita coisa da parte societária, né? A gente aprende muito a melhorar a nossa prestação de serviço quando a gente entende da parte societária das empresas, entende da parte empresarial. Então, o estudo nunca para, tá? O estudo nunca para. Contudo, a gente não precisa se sentir 100% qualificado para ir em busca de clientes. Não, gente, vão em busca de clientes, por favor. Cada cliente que vocês vão atender, vocês vão aprender muito na prática, tá? E vamos pensar, cada cliente que vocês atendem, que vocês têm que estudar e tem que ir em busca da solução para o caso dele, já é basicamente uma capacitação nova que vocês adquirem, tá? E é algo muito mais prático, ok? Então, eu até fiz um post aqui recentemente no Instagram falando para vocês não comprarem cursos tributários. Então a gente só fica comprando curso, gente. Não adianta só comprar curso, vocês têm que comprar o curso e colocar em prática o que o curso ensina de vocês e como que ensina para vocês e como que vocês colocam em prática indo em busca dos clientes, tá? Tendo clientes, desenvolvendo o mindset empreendedor, mesmo que vocês vão trabalhar para outra pessoa, tá? Isso vai ser objeto da nossa aula 1 da Jornada Tributação, que começa na segunda-feira, dia 5. Então ali sim é aula, gente, ali é aula com desafio, com exercício, tá? Então, eu preciso quebrar algumas crenças de vocês para poder fazer com que vocês
assim, realmente tenham uma carreira muito brilhante, tá? Na área de vocês. Vamos lá. Gente, eu vou priorizar as perguntas da caixinha e depois eu vou porque vocês estão colocando aí nos comentários, tá? Pergunta sobre a live de ontem. A live de ontem foi uma live histórica, foi muito boa. A live de ontem não fica gravada, gente. As lives das nossas 2 semanas de aquecimento não ficam gravadas. Eu falei isso várias vezes para vocês, tá? Preciso ser fiel. A única coisa que a live hoje de manhã eu vou deixar um pouquinho ali disponível no Telegram, porque deu um problema no áudio do YouTube, tá? Então, para não prejudicar o pessoal que entrou pelo YouTube, eu vou deixar um pouquinho. Como eu fiz na semana passada também com uma outra live que deu problema no YouTube, também deixei um pouquinho disponível, mas depois a gente tira, tá? Mas todos os meus alunos têm acesso completo a esse material, ok? Então, todos os alunos têm acesso a esse material e aí vocês, como meus alunos, vocês podem, assim que acabar, né, toda nossas 2 semanas de aquecimento, nossa jornada, a gente vai deixar tudo certinho lá dentro do curso para vocês, dentro também da nossa comunidade, tá? Para vocês poderem ter acesso a esse material, a essa reprise, porque realmente é um material muito rico que vocês não encontram em livro nenhum, em doutrina nenhuma, em artigo nenhum. Isso é muito prático, tá? Coisa da vivência, da nossa vivência profissional. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Olha só, essa pergunta é bem interessante. Violavini, tributarista é uma opção para quem não possui ensino superior? Olha só, sim e não, tá? O que eu falo para vocês? Não existe um pré-requisito para você ser tributarista, tá? Contudo, gente, dependendo da tua formação, você vai ter mais dificuldades. E isso eu vou falar muito na nossa jornada tributação na aula 1, tá? Quem vem da área contábil, quem vem da área jurídica, acaba se desenvolvendo mais rápido, tendo resultados mais rápidos na área tributária. Por quê? Porque já tem uma formação prévia. Mas mesmo quem não tem uma formação superior ou está cursando, consegue sim fazer alguns trabalhos na área tributária. E o ideal é que vocês continuem buscando sempre capacitação, tá? Ah, preciso necessariamente passar por 5 anos de uma graduação? Não precisa necessariamente. Tem muita gente que vem da área técnica e hoje em dia você tem até cursos técnicos na própria área tributária e já te dão uma base para você poder aí fazer os teus primeiros clientes, ter teu começo de um rendimento. Se você quiser, quanto mais você quer evoluir na tua carreira, quanto mais você quiser crescer, mais você vai precisar de prática e de repente mais você vai precisar de qualificação, tá? Investir em qualificação. Letícia, por que tem tanto advogado tributarista? Porque, gente, simplesmente porque dentro da graduação do direito, é o meu caso, sou advogada, a gente tem cadeiras específicas de direito tributário. E o advogado, além das cadeiras específicas de direito tributário, a gente tem matérias afins na faculdade que nos ajudam a desenvolver um raciocínio mais lógico, olhando sempre. A gente já vem meio que moldado assim para analisar risco, para ver o que pode, o que não pode, analisar legalidade. Então, isso acaba com que facilita o trabalho do advogado, ele se desenvolve mais rápido dentro da área tributária. Isso é uma regra? Não, claro que não é uma regra, a gente tem exceções, tem tantos advogados tributaristas que não conseguem emplacar, como tem tributaristas que emplacam, que é uma beleza, mesmo sem ser advogado, mesmo sem ter uma formação jurídica ou contábil, tá? O importante é que você, primeiro, gente, olha, para qualquer coisa a gente precisa ter uma escrita muito boa. Poxa, Letícia, mas você vive falando que a gente precisa falar a linguagem do cliente. Se o meu cliente, ele é lá meio semi-analfabeto e tal. Gente, sim, só que olha só, pra gente se desenvolver bem, claro, você pode falar sempre com clientes que são semi-analfabetos, sei lá, sem querer julgar ninguém, né, gente, nem trazer nenhum preconceito aqui. Mas eu vejo pela minha prática, o meu trabalho muitas vezes eu preciso fornecer conteúdos escritos, relatórios, memorandos, pareceres, e não pega bem quando a gente escreve mal, tá? Não pega bem. Muitas vezes quando a gente escreve mal, o cliente não consegue entender também. Claro que cada vez mais a gente pode se comunicar, eu até falei para vocês na semana passada e na semana retrasada da ferramenta do text design, cada vez mais visual, mas assim, gente, vamos falar, ter uma boa escrita, não que você precise ser perfeito. Às vezes nos meus posts eu erro também, né? Às vezes a gente comete umas falhinhas. E olha que eu gosto muito de escrever e eu me considero assim uma pessoa com uma escrita
e uma fala muito boa, né? Uma conhecedora muito boa da nossa língua portuguesa. Mas às vezes eu erro também. Então, assim, o que pega mal é quando a gente escreve muito mal, sabe? Então, assim, normalmente, se você não tem uma formação acadêmica, pode ser que você tenha essa dificuldade da escrita. Então, aí eu vou te recomendar você desenvolver também esse teu lado, de escrever bem, de ter uma boa escrita, de se comunicar bem. Claro que para evoluir, toda evolução, gente, de jornada, é interessante de estar se capacitando cada vez mais, independente de formação acadêmica, de título, de ensino superior. A gente pode se capacitar muito bem com diversos cursos que a gente tem disponíveis hoje. Hoje existem cursos muito bons de tudo que você possa imaginar, tá? E por isso que eu falo, o principal é a gente ter esse mindset de empreender, de crescer sempre, tá? Cada vez menos um diploma pendurado na parede vai ser sinônimo de sucesso numa carreira, tá? Então, resumindo, sim, você pode ser um tributarista, você pode ser um tributarista valorizado, mesmo sem ter um ensino superior. Contudo, você vai precisar se dedicar bastante, estudar muito e gerar muito resultado para os seus clientes, tá? Então, coloque isso na cabeça, ok? Então, vamos passar para a próxima? Aqui eu coloquei uma pergunta só porque muita gente me pergunta isso. Então, eu fiz uma pergunta para falar para vocês propositalmente, mas já que o nosso colega ali também fez a mesma pergunta, o curso, tá? Então, quem pode ser tributarista? Quem pode se formar como tributarista? Qualquer pessoa que queira, que goste, tá? Que olhe a área tributária e enche os olhos, tá bom? Quem for fora da área contábil, da área jurídica, sabe que pode também, contudo vai ter que se desenvolver mais, tá? Vai ter que estudar mais, vai ter que de repente pegar uma aula e ver 2, 3 vezes para aquilo internalizar nele, tá bom? Quem já vem de uma área jurídica, por exemplo, vai ter módulo do meu curso que não vai precisar nem olhar, vai olhar rapidinho, vai só revisar conteúdo, tá? Quem é da área contábil vai ter módulo do meu curso que vai passar rapidinho, vai tipo, isso aqui já sei, já é meu dia a dia, tá? Agora, uma pessoa que está começando do zero, não tem bagagem jurídica, não tem bagagem contábil, vai ter tudo o que precisa lá dentro do curso. Vai ter tudo, do beabá inteiro. Talvez tenha aula que ele precisa ver 2, 3 vezes para poder internalizar, para fazer resumo, para poder fixar. E nada como a prática, tá? Então, por isso que eu também ensino vocês aí para o campo de batalha aí para vocês conquistarem os clientes de vocês, ok? Então, deixei aqui proposital para mostrar para vocês que quem abrir os olhos, quem tem como sonho ser tributarista, pode ser tributarista independente de o que tiver de formação prévia. Alguns vão demorar um pouquinho mais para alcançar os seus resultados, outros vão ser, e esse resultado vai vir mais rápido, mas que é possível para todos, é possível, tá bom? Beleza, gente, as perguntas aqui. Olha só, o Fabrício Canto tá me fazendo uma pergunta interessante aqui no YouTube. Vou ver aqui a pergunta. Ele tá falando assim: Letícia, queria que você falasse sobre o aumento de 600% no faturamento. Gente, eu comentei na live de ontem com o Anderson que esse primeiro bimestre de 2021 a gente teve um aumento de 600% no nosso faturamento do que estava previsto para o realizado no faturamento da Amaral Yazbek, tá? Pensando, para quem tá me acompanhando há menos tempo, eu gosto de deixar bem claro. Eu sou sócia de 2 escritórios, tá? Um que chama Amaral Yazbek Advogados, que é um escritório que eu já tô desde a época da faculdade, tá? O escritório foi fundado pelo meu pai, tem 35 anos de atuação. Enfim, já é um escritório consolidado na área tributária, tá bom? Então, coloque isso em mente, um escritório consolidado. Também sou sócia da Deu de Amaral e Montenegro, que é onde eu estou agora. Eu moro em Santa Catarina, minha família é toda de Curitiba, Amaral Yazbek é em Curitiba. Eu resolvi, e eu vou contar isso para vocês em detalhes, é uma história bem legal. Vou contar isso para vocês em detalhes também na nossa aula 1, que eu acho que serve assim até de incentivo para vocês. Mas eu resolvi vir morar em Santa Catarina, tá? Santa Catarina não tinha nenhum conhecido, não era conhecida também, não tinha clientes. Eu tive que começar literalmente do zero, tá bom? Então, comecei em Santa Catarina do zero. Então, aqui onde eu estou, de Amaral Montenegro, esse escritório tem 1 ano, tá? Um pouquinho mais de 1 ano de fundação. Então, é um escritório que a gente está no início, a gente está montando, já tem uma carteira de clientes, mas está muito no início ainda. Então, eu não posso comparar hoje a realidade da Amaral Yazbek, que é um escritório que tem 35 anos de atuação, com a realidade da Deu de Amaral Montenegro, que é um escritório que tem 1 ano de atuação, ok? Claro que pelo fato de eu já vir com muita experiência e montar um outro escritório, tem coisas que evoluem mais rápido do que quem, por exemplo, está começando do zero, tá?
Mas eu tive diferentes aprendizados. Então, lá na Amaral Yazbek, quando eu falo de 600% do faturamento, foi porque tudo na nossa vida é uma semeadura, a gente semeia, a gente planta e uma colheita, tá? Então, nós semeamos, a gente vem semeando na área tributária há muitos anos. O que é uma semeadura, tá? Por que a gente tem esses picos de faturamento? Porque a gente ganha êxito. Letícia, como que eu ganho êxito na área tributária? Você tem basicamente algumas situações. Planejamento tributário, que ele está vinculado a um êxito que você gera para o teu cliente, um percentual daquele êxito entra de honorários para você. E no nosso caso, que somos advogados, a gente também tem a prerrogativa de atuar perante o Poder Judiciário com ações tributárias. Todas as ações tributárias também geram êxito, ok? Por que houve esse aumento de 600%? Porque algo que a gente plantou lá atrás, a gente colheu esse ano. O que? Geramos um êxito muito expressivo para um cliente, tá? De uma ação judicial, ok? E esse êxito se consolidou agora em 2021 e foi faturado honorários agora esse ano, no começo do ano. Então, por isso que teve esse aumento, tá? O que eu falo para vocês? Que quando a gente constrói uma carreira, a gente não pode nem ficar só dependendo de um único cliente ou dois, ter uma carteira muito pequena, porque a gente fica refém daquela carteira, tá? Letícia, mas você fala que uma vez cliente, sempre cliente. Claro, gente, uma vez cliente, sempre cliente. Mas e aí, se dá uma zica? Né? Se teu cliente enjoou da tua cara, se você acha que você não tá mais ajudando ele, você fica refém daquele cliente. Então, a gente tem que ter pelo menos uma carteira diversificada, né? A minha realidade não é uma realidade de um escritório de massa, em que a gente tem milhares de clientes. Não, a gente tem ali algumas centenas de clientes que pra gente gera ali um retorno financeiro muito bom, ok? Letícia, mas vocês não prospectam mais clientes? Claro que a gente prospecta, mas não é um foco nosso. Isso eu tô falando de Amaral Yazbek. Deu de Amaral Montenegro é outra realidade. Aqui o nosso foco agora é fazer carteira de cliente, é prospecção pura, tá? A Amaral Yazbek não, acaba entrando, não porque a gente tem ali vamos pensar, uma equipe comercial muito ativa. Não, a gente não tem, tá? Muito dependente dos sócios, do relacionamento. Mas o que acontece? A gente precisa mesclar, ter uma carteira de clientes variável. E essa carteira a gente tem que ter clientes que nos remuneram todo mês. Então, são clientes fixos, recorrentes. Isso dá o quê? Uma previsibilidade de faturamento. Quando a gente planeja o nosso ano, então a gente chega lá no final do ano anterior, planeja como vai ser o nosso ano seguinte. Eu falei muito sobre planejamento com vocês no final do ano passado, quando a gente estava fazendo o nosso planejamento. Então foi um assunto que eu trouxe muito aqui, porque eu estava vivendo aquilo. Então quando a gente planeja com base em quê? Nos contratos que a gente já tem assinados e em previsões de entrada. Então a gente pode prever, olha, aquele caso ali a gente vai ter honorários de êxito, a gente já coloca uma previsão e é um previsto, né? O realizado a gente vai comparando mês a mês. E o que aconteceu? A gente não previu que a gente ia ter um honorário grande no cliente, tá? E aí aconteceu que isso se concretizou e por isso que elevou em 600% o faturamento previsto do escritório, tá bom? Então é sempre importante vocês terem honorários, sim, de êxito em percentuais, terem honorários fixos. O que é um honorário fixo? É que você foi contratado para fazer uma consultoria pontual, tá? Analisar uma situação pontual. Beleza, precificou, tô cobrando 10 mil de honorários para analisar esse caso. Ok, acabou, o cliente te pagou, beleza. Ou você vai fazer novas vendas para o cliente, ou acabou o que você tinha para fazer com ele, ok? Então esse é o pontual, é o honorário pontual. Você tem o honorário fixo. Fixo é um contrato de recorrência. Fechei um contrato para 12 meses, renovável a cada 12 meses. É um contrato por tempo indeterminado que eu posso dar para o meu cliente a possibilidade de ele rescindir com X tempo. Então, aí você vai ter, todo mês você sabe que vai entrar aquele honorário. Isso é o honorário fixo recorrente, tá? E você tem os honorários, que são os honorários de êxito, tá? O honorário de êxito é quando você gera um resultado muito expressivo para o teu cliente e ele te paga um percentual daquele resultado que você gerou, ok? Então, o ideal dentro de uma carteira de clientes é que a gente tenha as 3 formas. Eu falo muito sobre precificação na aula 3 da nossa jornada, então não percam a aula 3, tá? Precificação, formas que você pode contratar, como que você precifica cada serviço. Então, essa é uma aula fundamental para vocês começarem certo o negócio, para quem quer começar o negócio, ou para quem quer se aliar com alguém, ou para quem realmente quer ter, assim, ser um tributarista que gere resultado e tenha lucro, né, gente? Precisa ter lucro no tudo que a gente faz, ok? Fabrício, espero que eu tenha respondido a essa dúvida, mas é isso aí, ok?
Tá, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui para os comentários do feed. Vamos lá, gente. Tô voltando aqui para ver onde que começa, tá? A Ingrid Carvalho tá falando que ela não tem a prática. Ingrid, olha só, você não tem a prática por quê? Porque ou você não sabe prospectar, tá? Ou você tem medo de prospectar, ok? Eu tenho alunos eu tenho um aluno aqui na minha aba que sabe aprender, eu ensino como que vocês prospectam, tá? Só que a pessoa não tenta, tem medo de tentar, tá? Ou tenta e não consegue. Quando você tem medo de tentar prospectar, de ir em busca de clientes, tá? Você fica travado. E aí você vai ficar naquele círculo vicioso de que você nunca vai ter prática, porque para ter prática você precisa ter cliente. Tem aluno que quer que eu fale para ele, ipsis literis, todos os casos que eu tenho no escritório para eles tentarem, assim, ter uma bagagem gigantesca. Não funciona assim. Primeiro porque a nossa vida é muito dinâmica, tá? Eu não tenho uma prateleira, assim, de produtos que eu vou vender sempre o mesmo produto. Não, a gente tem que caminhar junto com o cliente. Tudo bem, tem algumas oportunidades de recuperação de crédito, que é meio padrãozinho? Tem, ok, que a gente consegue fazer meio que algo padronizado. Mas eu já ensino isso para vocês, vocês já conseguem ver isso, já falo o que vocês têm que ir ali fazer, tá? Mas, então assim, não se trave pelo medo, tá? Letícia, outra situação é, Letícia, estou tentando prospectar, estou batendo a cabeça pra caramba, tô seguindo todos os teus conselhos lá e a coisa não vai. Aí a gente vai ter que analisar caso a caso e identificar onde que você está errando, tá? Qual que é a melhor forma que eu indico para vocês? Aí sim, opa, gente, deu um tilt aqui no YouTube. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, voltou. Aí, realmente, para vocês, eu aconselharia, se você já é meu aluno, ou entrar na comunidade e me relatando lá, ou entrar justamente na mentoria, né? Porque dentro da mentoria você consegue me trazer o caso, a tua dificuldade, e eu olhar ali, não, calma aí, você tá fazendo assim? Você tá fazendo assado? Ó, você tá errando aqui. Aí na mentoria eu consigo te auxiliar um pouquinho mais, assim, caso a caso, tá? Então, Ingrevalho. Gente, não usem nomes tão difíceis aqui no Instagram, tão difícil de pronunciar, tá? Procurem, e assim, quando vocês forem começar a utilizar o Instagram, que é uma coisa que eu recomendo para vocês, utilizar as redes sociais de forma profissional para ser uma porta de entrada para clientes e para fixação da autoridade de vocês, tomem muito cuidado com o nome que vocês usam, tá? O nome de perfil. Não usem nomes difíceis. Ou usem o nome de vocês mesmo, ou que o nome seja relacionado ao que vocês fazem, tá? Então, mas não usem nomes difíceis. Isso é bem coisa de marketing mesmo, tá? Mas faz diferença. Ah, tá bom. A Liana fez a seguinte pergunta sobre a questão do home care. Olha lá. Para quem é limite a nota fiscal? Liana, temos várias situações, tá? Esse caso que eu falei do meu cliente, ele tem vários convênios com prefeituras, tá? Então, tem situações em que ele tem convênio com a prefeitura remunera, tá? Então, aí a prefeitura remunera. Ou ele tem convênio com o plano de saúde, o plano de saúde também remunera, tá? Então, tem essas situações. E tem as situações que o atendimento é particular também. Então, o próprio paciente é o tomador de serviço do home care, tá? Então, tem diversas situações, ok? Temos, então, pessoa física. Hospital não, bom, nesse caso eu não me lembro dele ter hospital, como o próprio hospital não era o tomador, tá? O que eu tinha era como tomador de serviço prefeitura, tá? Porque a prefeitura faz convênio dela, faz o atendimento lá via SUS, por exemplo, mas ela remunera a empresa de home care, a clínica de home care. Tem convênio com planos de saúde, tá? Hospital não sei te dizer, não me lembro de ter visto, mas não saberia te precisar. E com a própria pessoa física, isso sim. Ó, a Rosângela tá fazendo uma pergunta bem interessante também aqui no Instagram, tá? Tá falando o seguinte: iniciar por meio da recuperação de créditos é um bom caminho para ir realizando depois outros trabalhos tributários? É um excelente caminho, tá, Rosângela? Inclusive é isso que eu ensino vocês a fazerem, tá? Quando vocês vão prospectar o cliente, eu sempre indico que vocês comecem sim pela importante vocês só saberem recuperação de crédito tributário, porque para nem todo cliente ela vai ser válida e acaba que vocês ficam com o campo de atuação de vocês muito limitado. E outra, eu falo para vocês que vocês precisam saber vender mais coisas para o cliente de vocês. Se vocês só sabem a recuperação de crédito tributário, vocês vão estar sempre dependendo de novos clientes e a prospecção vai ser vamos pensar, vocês vão ser muito dependentes da prospecção de novos clientes,
tá? E o ideal que eu falo é pra gente ter um negócio sustentável, um negócio lucrativo, a gente tem que saber fazer várias vendas para o mesmo cliente. É muito mais fácil você fazer uma segunda venda para alguém que já confia no teu trabalho, tá? Muito mais fácil e dá muito mais resultado. Existem diversos conceitos, tem um episódio do meu podcast Tributarista do Futuro, que eu indico vocês também para assinarem esse podcast. Vocês podem assinar quem tem iPhone, na plataforma de podcast do iPhone, quem tem Android também na do Google, ou também vocês podem ir pro Deezer, ou podem ir pro Spotify, tá? Ele tá em todos. Assinem lá, podcast Tributarista do Futuro. Tem um episódio em que eu falo da jornada do cliente. Na verdade, são 3 episódios, tá? Que eu ensino vocês toda a jornada do cliente. E são verdadeiras aulas mesmo, tá? O podcast tem muito conteúdo, assim, avançado, um nível, assim, que você não encontra em outro lugar. Então, lá eu falo de conceitos, que para quem tem o mindset empreendedor, vocês têm que ter alguns conceitos inerentes. Um conceito é o conceito do custo de aquisição do cliente, chama CAC, tá? Custo de aquisição do cliente. Quando você vai prospectar um cliente novo, o teu CAC tende a ser muito alto, porque você tem que investir em marketing, tem que investir em procedimento comercial, você tem assim, tempo, você tem que investir muito do teu tempo para poder trazer um cliente para a tua aba de clientes. Tá? O teu CAC, que é o teu custo de aquisição do cliente, é alto. Quando você vai fazer uma segunda venda para o mesmo cliente, você reduz o teu CAC, você vai reduzindo cada vez mais, tá? Porque daí você não está mais investindo na aquisição daquele cliente, ele já é teu cliente, você só está fazendo novas vendas para ele, tá? Então são conceitos que vêm dos negócios, tá? Que vocês têm que aplicar nesse mindset empreendedor de vocês, ok? E outro conceito muito importante que eu ensino lá para vocês também no podcast é o conceito de LTV. Eu vou falar mais sobre isso também na jornada, mas LTV é Lifetime Value. Então, quanto mais tempo o cliente permanece como teu cliente, mais retorno financeiro você tem no teu negócio, mais lucro você vai ter no teu negócio, tá? Porque isso ao longo do tempo vai amenizando teus custos e chega um momento que o teu cliente só te dá lucro, não te dá mais despesa, tá bom? Então, esse é um conceito que você tem que levar para a vida, dos negócios, tá? E principalmente para quem é tributarista, com esse mindset empreendedor, que é o que eu prego muito aqui com vocês, tá bom? Nossa, gente, cada pergunta eu faço... Ai, eu dou toda uma contextualizada. A Liana, da Tributarista Médica, tá falando o seguinte, que ela precisa de parceiros contábeis, precisa de mais base contábil para abrir outro nicho. Liana, posso te dar um conselho? Entra na nossa comunidade. Lá você vai ter, a gente tá em 79 pessoas agora dentro da comunidade, tá? Eu tô deixando realmente assim muito fechado, eu não tô abrindo turmas da comunidade, tá? Eu vou abrir agora, eu já vou falar para vocês, eu vou abrir logo depois que eu fechar as matrículas do Formação Tributarista do Futuro, eu vou abrir uma turma especial para a comunidade, tá? Letícia, quando você recomenda entrar no Formação Tributarista do Futuro e quando você recomenda entrar na comunidade? Recomendo você entrar no Formação Tributarista do Futuro para você se capacitar tecnicamente, tendo você cliente ou não, tá? Então, para você ter toda a tua formação sólida. Letícia, pô, já tem um monte, já não me preocupo mais, eu quero ter parcerias, eu quero saber como executar melhor meus trabalhos, eu quero saber como vender melhor para os meus clientes, eu quero, assim, muita questão prática, tá? Não quero mais ficar fazendo curso, quero prática, eu quero, assim, auxílio. Então, você vai para a comunidade, tá bom? Porque lá na comunidade você vai ter contato com outras pessoas, você vai estar trocando, você vai estar... Tem advogado, tem contador, tem gente de outras áreas lá. Então, para networking é muito bom, tá bom? Deixa eu ver aqui, entrou mais uma pergunta no YouTube. Ó, a Helena tá comentando o seguinte, parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Helena, ontem mesmo a gente estava numa reunião interna da equipe falando, eu só sei que nada sei, e na área tributária é muito assim. Por quê? Porque a área tributária ela é muito ampla, tá? E a área tributária é muito dinâmica. As coisas mudam muito. Então, não se trave porque você acha que você tem pouco conhecimento. O conhecimento vem com a prática, tá? O conhecimento vem com a prática e a inteligência vem com a prática do conhecimento. Colocar cada vez mais você fazendo as mesmas coisas e ampliando a tua consciência, tá bom? Então, o que você precisa fazer é ir, como você já tá fazendo. Eu sei que você já tá fazendo, você tá na mentoria, você já tá indo para o campo de batalha. Tá? Você já tem uma rede de contatos, você já tem uma rede de parceiros e você está ali na mentoria. Então,
que você vai fazer? Trazer casos práticos, que é o que eu tô falando pra vocês. E a gente vai analisar caso a caso para te auxiliar aí, tá? E com o teu networking, você vai também conseguir melhorar cada vez mais a tua prestação de serviços, tá? E essa vai ser uma realidade sempre. Quanto mais estudo, eu sei que eu menos sei, porque as coisas são muito dinâmicas e tem muita coisa para estudar. Gente, eu não comprei quantos livros que eu mostrei para vocês? Tá aqui a caixa de livros, gente. Comprei um monte de livro. Ah, Letícia, você vai ler todos? Eu sei que vai demorar para ler pra caramba. Tem livro que eu vou consultar para casos práticos ali. Para coisas de material que às vezes eu quero entender melhor uma coisa. Então, assim, e se a gente... Olha só, se eu quiser deixar vocês doidos aqui, a gente tem reforma tributária que vai mudar muita coisa, a gente tem novas tecnologias que a tributação muda muita coisa, a gente tem tributação internacional, a gente tem transfer pricing dentro da tributação internacional, a gente tem toda a parte de aduana, Comex, que daí já é uma tributação totalmente diferente. Gente, vocês ficam loucos se vocês quiserem saber tudo de tudo antes de ir para o campo de batalha. É impossível, é impossível. O que eu faço? Apareceu um caso assim, assim, assado. Vou estudar, vou ver quem pode me ajudar a fazer parceria e capacitando meu time. Por isso que a gente vai se especializando cada vez mais em coisas que a nossa tendência é atrair mais clientes. Então a Liana ali está começando pela área médica. Beleza, Liana, você está ficando muito boa na área médica, quer expandir? Começa a ir para outra coisa. Amplia o horizonte e vai para outra coisa, tá? Então, assim, gente, um passo de cada vez. Não se desesperem, tá? Porque é sempre assim. Se eu for entrar no desespero e falar, meu Deus, eu não sei nada de regimes aduaneiros especiais, ou eu só sei um básico, mas não sei se eu entrar um cliente aqui, eu não vou saber exatamente como operacionalizar. Eu não me preocupo com isso hoje. Porque se eu não souber, eu vou estudar. E se eu não souber, eu vou procurar alguém que saiba para me ajudar também. Então, de novo, temos que sair da inércia, a gente não pode ter medo de agir, tá bom? O medo nos trava. Ou a gente não tem, a gente pode, mesmo que a gente tenha medo, esse medo não pode nos travar de agir. A gente tem que ser corajoso, tá? E tem que ir pra frente, pra cima mesmo. Olá, Tancredo, que saudades, Tancredo, tudo excelente em você. Gente, vamos lá, deixa eu falar pra vocês, como eu já repeti, vou falar de novo, como que tá a minha agenda de cursos, tá? Esse primeiro semestre. Dia 12 de abril abre a 5ª turma do Formação de Tributarista do Futuro, ok? Então, Letícia, quando que fecha, tá? Não se preocupem quando fecha, se preocupem quando abre. Por quê? Porque quando abre, os primeiros inscritos recebem um bônus mesmo, baixa o valor do curso. O curso hoje custa R$ 2.997, tá? E possivelmente esse valor já vai ser reajustado na 6ª turma, porque todas essas 5 turmas eu mantive o mesmo valor, eu não reajustei inflação, nada. E olha que as aulas só aumentam lá, né? Só aumentam, porque eu vou cada vez mais colocando mais aulas. E eu tô mantendo o mesmo valor base. Contudo, para os primeiros inscritos, eu sempre baixo esse valor. Mas fica só entre nós aqui, tá? Eu sempre baixo esse valor para quem é. E nessa 5ª turma, eu já vou fazer algo diferente ainda. A gente vai abrir as inscrições às 5 horas da manhã. E além do valor baixo, você vai receber uma série de bônus só para quem se matricular entre 5 e 8 horas da manhã, tá? Então, já vou adiantando aí para quem tá me acompanhando, para vocês ficarem ligados. Coloca lá um alarme, já vai anotando no calendário para vocês não perderem, tá? A 5ª turma do Formação Tributarista do Futuro no dia 12. Depois, Letícia, como eu falei, depois a gente vai abrir uma oportunidade para vocês ingressarem na minha comunidade, na comunidade Tributarista do Futuro, tá bom? Então, uma condição especial. Hoje, se você quiser ingressar na comunidade, se eu não me engano, tá 200 e poucos por mês, tá? Não faça isso agora. Eu vou dar uma condição bem especial para quem quiser ingressar aí ainda no mês de abril, ok? Então, só fiquem... Alice, mas como que eu faço para não perder? Continua ou fica lá no grupo de WhatsApp, que eu vou estar comunicando lá, tá? Então, se você se inscreveu na jornada, você já tá, automaticamente você vai receber esse alerta, tanto por e-mail como no grupo do WhatsApp, e aqui também no Instagram e nas lives eu só vou estar sempre falando sobre isso, tá bom? Que mais, gente? E aí, que mais, Letícia? Não tem mais nenhuma abertura de curso para esse primeiro semestre? Por enquanto não, tá, gente? Por enquanto que eu tenho aí programado é isso, ok? Não temos mais novas turmas dos outros cursos, ok? Por enquanto é o que eu tenho já programado, mas claro que eu vou sempre informando vocês.
Ó, tem gente que já tá na ansiedade para começar o curso. Muito bom, muito bom. A Helena comentou ali que o escrever, né, a boa escrita, escrever de forma compreensível. Sim, quando eu falei de boa escrita, Helena, escrever o português correto mesmo, né, não cometer erros. Assim, claro que você pode escrever de uma linguagem acessível, mas escrever de forma correta, tá? De forma correta, é isso que eu quis dizer. Roberta tá começando do zero. Roberta, vamos juntos, vamos junto. Ó, uma coisa que o Cleverson tá colocando aqui bem legal, tá? Quanto mais você coloca em prática, mais rápido vai ajustando as falhas. De fato, Cleverson, quanto mais a gente coloca em prática, mais rápido a gente vai ajustando as falhas. É isso aí. Bem preciso. É isso aí, gente. É esse mindset que vocês precisam ter, tá? Wellington, Letícia, você tem cursos práticos de recuperação administrativa? Só com esse conteúdo não. Por quê, Wellington? Porque o meu objetivo aqui é formar tributaristas, tá? Então eu não faço cursos pontuais. Mas aí você vai ter vários outros bons profissionais no mercado, como ontem eu fiz a live com o Anderson Souza, que ele é muito focado na recuperação administrativa de créditos tributários, tá? Alex, mas teus alunos não aprendem isso? Claro que aprendem, mas eu não faço só isso, não é só isso, tá? Então meus cursos são mais abrangentes, ok? Mas assim, se você quer curso muito pontual, aí você tem excelentes. Eu fiz live na semana passada com o Lucas Braga da ITS Edu, que tem excelentes cursos também mais pontuais. Então, como eu falei, na nossa área tributária a gente tem que estar sempre estudando, tá? Então eu sempre vou indicar para vocês as pessoas que eu confio, que eu acho que são bons profissionais, ok? Nossa, gente, tá tendo muita pergunta. Calma aí, deixa eu vir fazer uma pergunta aqui do pessoal do YouTube. O André Zanfolin tá perguntando o seguinte: trabalho em escritório de contabilidade. Tem alguma sugestão de como começar a juntar os dois serviços? André, minha primeira sugestão, você precisa começar a formar a tua autoridade também como tributarista. Por quê? Porque, gente, a área contábil, o nosso cliente, quando nos vê, eu não sou contadora, tá? Mas, assim, convivendo com muitos contadores, o que eu vejo? A área contábil, o empresário que olha o contador, ele fala, o contador, ele tipo, é um serviço obrigatório para minha empresa, tá? E o que acontece? A área da contabilidade está muito concorrida. Então, os profissionais estão tendo que cada vez mais buscar serem profissionais estratégicos. Então, aquela contabilidade clássica, cada vez mais vai ser o quê? Vai ser substituída pelas contabilidades digitais. Então, quanto antes você começar a se posicionar como um profissional estratégico e um tributarista, quando você se posiciona como tributarista, os empresários já olham o tributarista como um profissional estratégico, tá? Só que aí você vai ter que primeiro o quê? Trabalhar o seu mindset, trabalhar a sua autoridade, tá? Deixar muito claro para os seus clientes que além dos serviços contábeis, o seu negócio também presta serviços tributários, tá? E aí os serviços tributários são diferentes dos serviços contábeis, ok? O que você vai ter que agregar aí na tua capacitação? Você vai ter que começar a olhar, a estudar mais a área tributária, porque não é só porque a gente é contador ou porque a gente é advogado que a gente sabe tudo da área tributária, não. Quem sabe da área tributária é o tributarista. Tá? Então, a gente estuda toda a parte, todo o sistema tributário nacional, a gente entende, tem que entender um pouco de legalidade, de constitucionalidade, de normas para ser estratégico. A gente tem que entender como que a gente busca informações, como que a gente pesquisa, como que a gente constrói soluções. E isso, sendo um contador, você não aprende isso, são funções diferentes. Sendo advogado, você também não aprende isso. São funções diferentes, você precisa se especializar, você precisa se capacitar na área, tá? Então eu vou precisar fazer, sei lá, uma pós-graduação? Não, você não precisa, você tem vários cursos, como eu tô comentando. O meu curso, ele forma do zero, tem um curso de formação. Vai te dar, assim, essa visão aí para você começar a focar no que você quer e, primeiro, construir a sua autoridade. Teu cliente precisa te enxergar como esse profissional e isso vai partir da tua iniciativa. Tá? Você tem que levar isso para ele, você tem que construir a sua autoridade como tributarista perante o seu cliente, tá? Para daí sim, o que eu posso ofertar para ele que una uma coisa a outra? Começa pela recuperação de crédito tributário. Quem é da contabilidade manja muito bem de
Planilha, vocês entendem muito bem de obrigação tributária acessória, vocês dominam o SPED, algo que quem não é da área contábil precisa aprender, não é algo tão natural. Então, se vocês precisarem fazer um cruzamento de obrigações acessórias para identificar onde que o cliente está fazendo recolhimento errado, vocês vão ter mais facilidade, é algo que já é mais natural para quem é contador. Então, por isso que eu falo, se você quer começar pela recuperação e partir daí para uma consultoria, porque quem está fazendo recuperação já está prestando uma consultoria, já está prestando um serviço de compliance para o cliente, levando uma conformidade. E aí você já vira a tua chave, o teu cliente tem que te enxergar como alguém estratégico. E claro que aí você vai ter que separar, porque é outro serviço com outra forma de precificação, tá? Então isso você vai ter que ir trabalhando com o teu cliente. Ai, Letícia, mas puxa, os meus clientes já são meio difíceis e tal. Gente, faz parceria no início, faz parceria, trabalha junto. Tem vários casos que eu vou fazendo parceria, eu pego o contador do lado e entro como parceira dele também. E aí ele vai continuar o atendimento do cliente, depois ele vai abrir outras portas, tá? Outros profissionais. Aqui, gente, a gente tem que se unir. Se a gente tem um propósito comum, que é ajudar as empresas a driblar todos esses obstáculos que a tributação impõe, já é o mesmo ideal, independente da nossa formação. Um tem que ir ajudando o outro, tá? O que a gente precisa fazer é isso, é se unir, ok? Vamos lá. A Cida colocou duas perguntas aqui na sequência. Dois comentários. Letícia, não há um conflito de interesse no caso só o contador já prestar os serviços contábeis e ainda cobrar para fazer um estudo de uma possível recuperação de crédito, porque ele pode questionar uma escrituração fiscal errada. Cida, olha só. O profissional da área contábil, ele não é tributarista, certo? Porque quando a gente fala de recuperação de crédito tributário, a gente entenda, nem sempre é uma falha de escrituração, às vezes é uma falha do cliente, tá? Às vezes é porque o contador ele não consegue se manter atualizado, tá? Ele não consegue se manter atualizado. Aí o que vai fazer? Se você for mais estratégico, você fazer isso via uma parceria, faz via uma parceria, tá? Senão você pode falar, olha, eu estou me especializando para o teu cliente, eu estou estudando a área tributária, eu verifiquei que a gente tem oportunidades aqui que eu não enxergava, porque eu não tinha esse conhecimento e agora eu quero trazer para você esse conhecimento. Só que é outro serviço, não é o serviço de cumprimento de obrigação tributária acessória, é outro serviço. Eu entendi, eu fui estudar legislação, eu fui estudar jurisprudência, eu vi que tem coisas que eu não sabia e eu me capacitei, eu gastei, eu me formei assim. E eu tô trazendo uma outra oportunidade para você que eu não tinha antes. Então, gente, tudo é como vocês vão vender o peixe de vocês e é uma realidade. Contador puro e simples não sabe coisas que o tributarista sabe, porque a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estar ali o dia a dia acompanhando legislação, acompanhando mudança. O contador não faz isso. O contador raiz não faz isso, o contador tributarista faz. E aí é isso que vocês vão mostrar para o cliente de vocês. Eu me capacitei, eu abri uma nova área dentro do meu escritório, coisas que eu não sabia, eu estudei, eu fui lá investir e eu posso melhorar a minha prestação de serviço para você e eu posso levar resultado que até então eu desconhecia, tá? Então isso é muito como você vai se posicionar perante o seu cliente, vai fazer essa venda para ele, tá? E aí você vai utilizar... Por isso que eu falo, gente, não basta só a nossa formação técnica, a gente precisa, sim, entender de negociação, entender de precificação, entender de marketing, a gente precisa ter algum... Não que a gente vá ser um expert, vender serviços de marketing, não, mas a gente precisa ter conceitos para a gente poder aplicar aí no nosso negócio, tá? E poder vencer esses obstáculos que nos aparecem. Ó, a Elisângela tá comentando aqui no YouTube que no interior a precificação é diferente. Elisângela, eu não estou no interior, mas eu estou numa cidade pequena, tá? E sim, existe uma diferença. Por isso que, assim, contador, gente, a gente tem uma... Contador, quando o contador vai te cobrar um salário mínimo, você já acha... O empresário já acha muito caro. A realidade é essa. E seja capital, seja interior, tá? Aqui na minha cidade, uma contabilidade mensal custa em torno de R$500, 400, R$500, tá? Quando se é uma empresa muito pequenininha, 300.
Gente, tem contabilidade digital cobrando R$ 90 por mês. Então, não queiram comparar o serviço contábil com o serviço tributário, são coisas diferentes. Agora, eu vendo sim para os meus clientes, eu vendo parecer por R$ 8.000, eu vendo planejamento tributário por êxito com 20% de êxito. É outro serviço, é um serviço estratégico, é um serviço que, por ser estratégico, ele envolve uma precificação diferenciada, uma margem de lucro diferenciada e rende maiores honorários, sem sombra de dúvidas, tá bom? Claro que vocês vão de pouquinho a pouquinho trabalhando o mindset de vocês e construindo essa autoridade perante o cliente, tá? Gente, estamos chegando ao fim da nossa live. Ai, gente, tem muito comentário aqui, vou dar uma triada aqui. Wesley, olha só que pergunta interessante. Wesley, existe algum site para verificar todas as atividades que o tributarista pode executar? Wesley, como eu falei, não é uma profissão regulamentada, a profissão do tributarista, tá? Não tem, assim, uma regulamentação. Você pode encontrar artigos, pode encontrar notícias, tá? Que falam. Eu sei da minha prática, da minha realidade, eu ensino vocês a prestar 4 serviços de alto valor agregado na área tributária, tá bom? Mas, assim, o que a gente tem? A gente não tem, assim, é muito da prática mesmo, tá? Hoje a gente não tem ali uma legislação que regula a atividade do tributarista, não existe isso, tá? Então, vem muito da nossa prática mesmo, uma construção, não é uma área fechada, restrita para alguns profissionais, é uma área que você, estudando, se capacitando, você consegue, sim, levar serviços estratégicos para amenizar o ônus tributário do teu cliente, gerir melhor os tributos dele e até ampliar a participação dele no mercado dele, melhorar até os números do teu cliente, tá? Olha só, a Lu tá comentando uma coisa legal, pegando o gancho ali do que eu falei antes para vocês. A Lu, Lucélia Noato, querida Lu, também tive a felicidade de conhecer ela aqui também no Instagram, virou minha aluna e somos amigas, né, Lu? Ó, eu não conhecia nada sobre legislação aduaneira e essa madrugada terminei uma defesa que tive que aprender praticamente toda a legislação. Exatamente, gente. Olha só, quando a gente tem a base, é muito mais fácil a gente buscar novos conhecimentos. Por conta mesmo, a gente aprende a estudar, aprende a pesquisar, tá? Então, a gente sabendo como fazer isso, aí fica muito mais fácil. Parabéns, Lu. O Nilson tá perguntando quantas horas tem o meu curso. Nilson, o meu curso, o certificado dele é de 180 horas, tá? Acho que hoje ele já tem até mais do que isso, mas o certificado é de 180 horas. Se você entrega um artigo no final do curso, o teu certificado é de tributarista do futuro com 200 horas, tá? E aí, para quem é contador, ainda vale 180 pontos no programa de educação continuada do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, tem 180 pontos. Aí, vocês precisam de 40 no ano, então, fazendo o curso, terminando dentro do ano, vocês já vão ter aí bem mais do que o necessário, tá bom? Não, o Ender, para ser tributarista, então, não precisa ser advogado? Não precisa, Ender. O Oswaldo Rabelo está perguntando se a comunidade abrange todos os seus cursos. Não abrange todos os cursos, Oswaldo. A comunidade, o que a gente tem? A gente tem uma aula uma vez por semana na comunidade e uma aula de atualidades. Então, toda semana você tem 2 aulas, tá? Que ficam lá na tua área do aluno, ok? Então, toda segunda-feira, a 1h, você tem aula comigo de atualidade, tá? Então, a gente faz um panorama geral de atualidades, eu sempre dou algumas indicações para vocês, alguns conselhos de como vocês aconselhar o cliente. Mas a comunidade é muito voltada para quem já tem cliente, tá? Para quem já está trabalhando como tributarista, ok? E a gente vai trocando. E assim, dúvidas do dia a dia, você posta na comunidade, a gente vai estar sempre orientando você. Então, ela é mais ou menos um guia aí para quem já está na área, tá? Tem muito conteúdo, muitas aulas lá, porque como eu disse, 2 vezes por semana a gente tem aula, mas ela não forma, né? É uma comunidade que congrega esses tributaristas, mas não forma. Daí a trilha de formação realmente é dos cursos. Gente, fechamos, né? Então fechamos. Muito bom. O Ender tá falando que quando se apresenta como advogado tributarista, acaba que o cliente valoriza mais. Mas, gente, é tudo questão de posicionamento, tá? Posicionamento. Sim, por que o advogado tributarista, ele já se constrói com mais valor, tá? Mas é uma questão que, de repente, ele já vem com essa bagagem de construir, tá? Então, tudo é a gente que faz a nossa autoridade, a gente que leva os nossos resultados, tá? E para o cliente. Então,
Não se travem por formação. Ah, Letícia, mas eu acho muito legal ser advogado. Excelente, eu acho excelente. Eu amo também a advocacia. Amo a advocacia. Mas, não, então, de repente, não precisa ser um projeto para agora, né? Ficar 5 anos na faculdade, tem que investir um monte, de repente vai demorar para ter o teu retorno. Faz isso com um projeto depois, para você melhorar a tua prestação de serviço, aumentar o teu leque de prestação de serviços, tá bom? Então, pensando que você vai ter que estudar um monte de outras coisas lá também, né? Não só a área tributária, você tem que estudar a parte chata, direito penal, que eu não gosto, mas enfim, né? Cada um tem alguma direito trabalhista, que eu não gosto também, mas a gente estuda tudo. Mas eu gosto muito da advocacia, pensando na advocacia empresarial, né? Pensando no que eu posso auxiliar as empresas, tá bom? Fechamos então, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo no coração de vocês. Tendo mais perguntas, deixamos para a nossa live de mentoria de amanhã. A gente ainda tem live de mentoria amanhã e quinta. Então, guardem as perguntinhas de vocês aí e tragam. Para mim, ainda tem a caixinha de perguntas. Vocês ainda podem colocar ali nos meus stories no Instagram, na caixinha de pergunta, eventuais outras dúvidas que surjam, que vocês não conseguiram perguntar hoje. Tá bom? Tchau, tchau, gente!